Chegou aquele momento todo especial do programa Tarde de Louvor Shekinah. O momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco, nosso diácono Maciel, da Igreja Tabernáculo do Soberano Deus, na Capitão Menezes. Quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, a sua ajuda em evangelizar através do canal Marcelo Mesquita aí de Pregai. Se inscreva no canal, toque no sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo. E mesmo que você for inscrito, não deixe de dar o like nos vídeos e não deixe de convidar familiares, amigos, irmãos da igreja para se inscrever no canal. Nós temos um foco de chegar em 2.000 inscritos. Então eu conto com a sua ajuda em ajudar a evangelizar através desse canal. A Deus toda a honra e toda a glória. Diácono Maciel e a mensagem da Palavra de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde, uma ótima tarde para todos. Que Deus possa abençoar cada um nesta tarde, em nome de Jesus. Começando a palavra de Deus aqui, logo no início do programa, eu peço a vocês que estão vindo a 92,1 FM aqui na Praça Seca, para se inscrever no canal Marcelo Mesquita de Pregai, dar um joinha e convidar mais pessoas para se inscreverem, porque a nossa palavra, a palavra de Deus tem que ser pregada por nós. E cada vez mais que pessoas se inscrevem, cada vez mais que pessoas buscam a palavra de Deus, o canal tende a crescer. Então que você possa se inscrever, compartilhar o vídeo se você não for inscrito, e para as pessoas que não têm, e ativar o sininho para receber todas as notificações que o YouTube mandar, que nós podemos pensarmos nisso. Então vamos ajudar o canal a crescer, vamos começar a crescer, porque o evangelismo é pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E nesta tarde, a palavra de Deus vai ser lá em Romanos 3, a partir do versículo 9 até o 20, que tem o título: Todos os homens estão debaixo do pecado. Essa vai ser a palavra de hoje à tarde, que nós podemos meditarmos e podemos entender um pouquinho do que vem acontecendo, para que cada vez mais nós possamos estar na presença do nosso Senhor Deus. Então, como já falei, para você compartilhar aí o vídeo com as pessoas, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho para receber notificações. Desde já eu agradeço de coração, você que não é inscrito ainda. E se você estiver em outro lugar e quiser ouvir pelo site, você pode acessar o site novashekinah.vipfm.net. Esse site você vai ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a 92,1 FM, porque essa é uma rádio que não tem uma transmissão internacional, nem totalmente nacional. Então, para que você possa ouvir em qualquer lugar, é só ativar isso aí, novashekinah.vipfm.net, e você vai ter a programação aqui, e vai cada vez mais ter uma mente bem melhor para o Senhor Jesus, para que ele possa alcançar o mundo todo por esse canal, tá bom? Que nós, lembrando a vocês que ela pega no mundo, no Brasil e no mundo pelo site. Esse site aqui, onde você estiver, você vai acessar, que você vai conseguir ver, ouvir o canal, vai ouvir a FM e vai saber o que está sendo falado aqui. Porque o objetivo aqui é salvar vidas e não perder vidas, que podemos meditarmos nisso. E se você quiser assistir um culto, presença na igreja, a igreja que eu congrego é Tabernáculo Soberano Deus, culto aos domingos de 10 às 11, apenas 1 hora de culto. Quarta-feira, 19h30, na rua Brício de Abreu, número 25, Ministério New Life. Quarta-feira, 19h30, domingo, 19 horas. São esses 2 dias de culto lá, você pode assistir ao vivo. E também às quinta-feiras, 10 da manhã, tem na igreja Metodista Wesleyânia. Metodista Wesleyânia, também na Brício de Abreu. Só não consigo lembrar, deixa eu ver aqui, o número dela é 291, na Brício de Abreu. Igreja Metodista Wesleyânia. Se você quiser assistir na quinta, você pode assistir lá a consagração 10 da manhã. E desde já, agradeço a todos que estão ouvindo pela essa oportunidade, mais uma vez estar aqui. Não é fácil, porque a nossa correria do dia a dia quase não paramos. Mas hoje Deus providenciou esse horário para que essa mensagem possa chegar até você.
e vamos à mensagem. Romanos 3, a partir do versículo 9, que tem o título: Todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como o grego, todos estão debaixo do pecado. Aqui está dizendo que por mais que você diga que não, você está debaixo do pecado, porque você já nasce no pecado. Aquela tendência para você fazer o que não é certo já está em você. Você tem que trabalhar ao lado para fazer o que é certo, porque o que é errado, você já vem de berço. Porque desde que Adão cometeu aquele pecado, o mal passou a existir. Então você já nasce com esse pensamento de fazer aquilo que não é certo. Então você tem que trabalhar o outro lado para que o lado melhor venha fluir em nossa vida. É isso que está falando aqui, né? O 9 diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Por mais que você diga que não, só em você abrir os olhos você já está pecando. Se você se brindar de não ter nenhum aparelho de informática, nem celular, nem nada, nem televisão, você está pecando pelo pensamento, porque o pecado está em você. Não adianta você dizer: não, eu não peco, peca sim. Só em você nascer já nasce pecando. Não adianta, todos são pecadores, não existe nenhum santo. E aqueles que têm mais pecados são aqueles que acham que não têm, porque não reconhecem o pecado. Deus está lá, Jesus veio, mas se você falar com Ele, para que Ele abra seus olhos, você peça um arrependimento a Ele, Ele vai te dar um arrependimento. Você tem que chegar junto e falar isso com Deus, para que Ele passe a fazer as coisas certas. Não é fácil, é muito difícil. Só em você olhar para uma pessoa e já não gostar, já está cometendo aquele pecado. Então temos que pensarmos muitos nisso, porque todos somos pecadores. Não existe nenhum justo. Todos somos pecadores. Aqui o 10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, como foi falado, não existe nenhum justo. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos o pecado em nossa pele, porque isso aqui é carne, a carne tende para o pecado. Tudo que vamos fazer, tudo que pensamos, vem sempre aquele pecado, voluntário ou involuntariamente. Nós estamos pecando, então temos que fazer o quê? Pedir perdão a Deus a cada dia e tentar ser melhor do que o que já passou. É isso que está falando aqui. Não há um justo, nenhum sequer. O 11 diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então estamos no mundo hoje que as próprias pessoas que estão dizendo que andam com Deus, muitas vezes não dão um bom testemunho. Aquele que está fora já passa a não querer mais nada com Deus. Por quê? Porque aquele que está dentro não está dando testemunho. O testemunho é trabalhado de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós temos que entender isso. Se tem uma pessoa que não gosta das pessoas que estão caminhando, que ele viu um mau testemunho, que nós podemos meditarmos nisso. A nossa tendência está inclinada para o pecado. Nós temos que trabalhar para que não pecamos, mas isso é impossível. Então vamos fazer o máximo para não errarmos. Errar vai errar, lógico que vamos errar, porque nós não somos santos, vamos errarmos. Mas temos que sempre pedir perdão a Deus para caminhar no caminho dele, porque todos nós somos pecadores e filhos do pecado. Temos que entender isso. Se você não entende isso, sua mente fica cauterizada. Muitas vezes você não pode gostar da palavra que está sendo dita aqui, ou que alguém já pregou. Porque muitas vezes, eu digo por mim, se tinha uma coisa que eu não gostava, irmão Marcelo, era de forró, eu detestava forró. E eu fiquei 28 dias ouvindo forró direto. Então, aquilo me chamou a atenção. Então, você tem que entender o que está sendo falado. Eu não gostava, mas de tanto ouvir, eu comecei gostando. Porque a palavra diz o quê? É pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você quer ouvir Deus, onde você está, é só abrir a sua Bíblia dentro do quarto e Deus vai falar com você. Agora, temos que ouvir e colocar em prática. A oração diz: oração, orar e ação. Não adianta eu orar, pedir um emprego e não ir na empresa procurar um emprego. Eu tenho que ter aquela ação de ir na empresa, bater na porta e pedir aquele emprego. Se eu quero ser locutor de FM, eu tenho que passar nas FM perguntando se tem vaga. Não tem.
deixar meu contato para quando surgir, eu aparecer lá, porque a porta vai ser aberta. O não você já tem, você tem que buscar o sim. É isso em tudo que fazemos aqui no planeta Terra, enquanto estamos aqui, porque depois que partir, Hebreus 9:27, segue-se o juízo, não adianta querer mudar. Então temos que termos este pensamento e colocarmos em prática. Continuando aqui, como eu estava falando, 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, temos que buscar a Deus. Aí o 12 diz, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, por mais que você tente fazer o bem, o mal sempre vai estar com você. Você vai tentar fazer o bem, mas você vai sempre estar batendo de frente com o mal. Por mais que você ache que aquilo seja o bem, para você é o bem, mas para quem está recebendo pode não ser o bem. É isso que está falando aqui, né? É isso que está falando aqui. Se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Por mais que eu fazer o bem, vamos desagradar alguém, não adianta. Você nunca vai agradar todo mundo. Você vai agradar uns e outros não. Uns vão estar com você, outros não vão estar com você. Cabe a você continuar fazendo aquilo que a palavra de Deus fala. Vai desagradar? Vai desagradar. Uma coisa eu digo para você que está ouvindo agora. Ninguém vai jogar uma pedra no pé de manga se a manga for ruim. Se a manga for gostosa, tu vai jogar pedra. Eu trabalhei num lugar que tinha um pé de manga. Todo mundo jogava pedra no pé de manga. Todos que passavam lá, porque a manga era deliciosa. Se fosse uma manga ruim, ninguém jogava pedra. Então, se você está sendo criticado, agradeça a Deus. Você está dando frutos bons. Então, continue dando seus frutos bons. E tente cada vez mais buscar a presença de Deus para ficarmos num só Espírito, numa só comunhão. Aqui vem o 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Tem muitas vezes, mesmo sem querermos, que nós damos ouvido àquilo que é falado. E aquilo que é falado, entra em sua mente, você começa a pensar da pessoa mal. Muitas vezes você conhecer a pessoa, já passa a pensar a pessoa mal. Já passa a tratar a pessoa mal. Só porque alguém falou que a pessoa é errada. Você não procurou saber. Se você quer saber se essa fonte é boa, você tem que provar. Se você quer saber que uma pessoa anda, tem que saber. Porque aqui diz, a sua garganta é um sepulcro aberto. A fala. Com as suas línguas tratam enganosamente. Então, muitas vezes, os seus lábios falam aquilo de uma pessoa e a pessoa que está ouvindo não procura filtrar, já vai naquilo que você falou. Aí comete pecado, por quê? Porque não procurou saber o que estava acontecendo. Temos que procurar, porque muitas vezes falamos muitos e ouvimos pouco. Nós temos que ouvir e saber, será que é verdade o que falaram? Será que é verdade que o irmão Maciel está fazendo isso mesmo? Temos que procurar nos saber e não ir direto ao julgamento. Quando você vai ao julgamento direto, você já se torna juiz. Então, isso é complicado para você. Você pega por causa disso. Se alguém fala de uma pessoa, procura saber, é verdade aquilo? Foi feito isso mesmo? Essa pessoa está na igreja praticando o que a palavra de Deus diz? Ou está fazendo tudo ao contrário? Porque se ele estiver fazendo o contrário, ele vai ser penalizado. Porque a mão de Deus não se engana. Você pode enganar o homem, mas a Deus você não engana. É isso que está falando aqui nessa tarde. Entendeu? O pecado está em você. Então muitas vezes você já vai enganar Deus. Eu vou me dar bem. Não, você vai se dar mal. Você tem que fazer aquilo, porque com Deus, Deus não falou que você ia ter só maravilhas na sua vida, que você ia para Jesus e tudo que você queria ia dar certo. Deus não falou isso. Deus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você tem que ter bom ânimo naquela aflição e não ficar murmurando. Quando você murmura, você perde a sua bênção. É isso que tem falado aqui, pensarmos antes de falarmos. Porque quando você fala, você murmura, aquela sua bênção que estava vindo, ela retorna. Você fica sem a sua bênção. Então temos que agradecer a Deus e não ficarmos murmurando. Então, aqui foi o 13, né? Aí o 14 vem, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Muitas vezes, a pessoa quer caminhar na presença de Deus, quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Aquela criança está observando, aquela pessoa que já é adulta, e aquela pessoa só fala coisa ruim. Quando profetiza, só profetiza coisa ruim. Olha, eu vejo isso e isso, eu vejo aquilo, sem Deus mandar falar. Não, se Deus não falou,
Apenas ore, deixa Deus fazer, não fica chutando. Muitas vezes a pessoa quer se destacar, aí fica falando, eu vejo, não está vendo nada, mas diz que está vendo. Se você não tem um discernimento de espírito, você vai na onda e faz aquilo que não é. Dentro da igreja, já aconteceu de uma pessoa falar assim, termine o namoro com aquela pessoa e case com a outra. A pessoa seguiu, não procurou saber, depois se arrependeu, aí é tarde. Você tem que perguntar a Deus, se é verdade, Deus me revela na palavra, né? Pessoas falando com você não. O 15 diz, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. O 17, e não conhecer o caminho da paz. Uma pessoa que só vive guerra, uma pessoa que fala, eu estou revoltado. A revolta não é de Deus, a revolta não é da presença de Deus. Nós temos que pensar muito nisso. A pessoa com Deus, onde ele chega, as pessoas se sentem bem na presença dele. Quando não está com Deus, não se sente bem. Aí o 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. O 19, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Pensarmos antes de falar, analisarmos. Eu vou falar isso para o irmão Marcelo, será que ele vai gostar? Será que ele vai gostar de ouvir? Deus não mandou falar, mas eu vou falar. Aí você vai e fala, joga aquela pessoa na rua. Deus vai cobrar essa vida de você que jogou na rua. Que você jogou na rua pela palavra. Então aqui entra o quê? Entra aquela palavra que diz, aqueles que matam, né, vão responder, você matou uma alma, você tem outra presença de Deus. Se Deus não mandou falar, você não fale. Por mais que você queira falar, não fale. E o 20 diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É pela lei que vem o conhecimento do pecado. Agora eu estou quase encerrando aqui já, mas a palavra de Deus fala o seguinte, muitas pessoas que às vezes até conhecem a palavra de Deus, ele vive sempre arranjando alguma coisa para querer processar alguém para levar vantagem. Aí é que diz o seguinte, pela lei vem o conhecimento do pecado. Você sabe que isso é pecado, mas você sabe que vai se dar bem, você entra com ação para prejudicar o seu irmão. Deus vai cobrar de você. Você conhece a lei, o seu irmão não conhece. Então você tem que fazer mais certo do que ele. Se eu conheço a palavra de Deus e eu pratico o que é errado, o meu pecado é maior do que aquele que não conhece. Porque eu tenho conhecimento, ele não tem. Então se eu peco, eu vou responder maior ainda do que aquele que não tem conhecimento. É isso que está falando aqui. Não foi dito, todos os homens estão debaixo do pecado. Por mais que você diga que não, você está. Eu estou, nós estamos. Por quê? Somos pecadores. Somos filhos do pecado. Querendo ou não, pecamos. Voluntário ou involuntariamente. Mas temos que se arrepender. Se eu sei que isso é pecado, eu não faço. Porque se eu faço sabendo que é pecado, eu sei que é pecado, eu faço, meu pecado será maior do que aquilo que não conhece. Que podemos meditar nesta tarde na palavra de Deus. Estou encerrando aqui a pregação, foi muito rápido. Hoje o tempo voou, mas que Deus possa abençoar cada um nesta tarde. Fazer uma pequena oração aqui para encerrar e fazer um pedido a você. Se você não for inscrito, se inscreva para abençoar a pessoa. Mesmo que você não queira, manda para alguém assim um like, que ele vai gostar e vai assistir a pregação. Meu Deus e meu Pai, nesta tarde, meu Deus, encerrando aqui a pregação de hoje, Pai, eu espero, Deus, que tenham entendido, Pai, porque muitas vezes achamos que não pecamos, Pai, e pecamos muito, Deus. Que venha um arrependimento de coração e não um remorso. Que o remorso você chora, você diz que não vai fazer e volta a fazer. E o arrependimento oficial você não faz mais. Você teve um arrependimento oficial. Que o Senhor possa tocar em cada coração nesta tarde que está ouvindo e possa fazer a diferença, Pai. E desde já, muito obrigado, Deus, por estar aqui com o irmão Marcelo. Abençoa a vida dele, Pai. Que essa emissora continue transmitindo Tua palavra. Continue salvando vida, Pai, que é o nosso objetivo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Graça e paz e até a próxima, em nome de Jesus.